Próxima dúvida, agora indo para populações específicas. Infarto em paciente nefropata. O que é que você precisa saber? Então, contextualizando. A gente sabe que é muito comum, né, paciente cardiopata ter algum grau de nefropatia, fatores de risco em comum, hipertensão, diabetes e assim por diante. A gente sabe que esses pacientes nefropatas, eles têm prognóstico pior quando infartam, e eles são muito menos submetidos a procedimentos invasivos do que a população normal, porque fica aquele negócio, mas aí eu vou piorar o rim, a gente termina sendo muito mais conservador com esses pacientes, e não deveria, né, pelo que os estudos mostram. Então aqui, a diretriz faz uma série de recomendações em relação a esse paciente nefropata infartado. Alguns são o basicão, né, usar a menor quantidade de contraste possível, preferir... Contraste de qualidade, né? Contraste ou de baixa osmolaridade ou isosmolar, né? Lembrar que o isosmolar é o que é a osmolaridade mais baixa, na verdade, né? O de baixa osmolaridade ainda tem uma tonicidade maior do que a do plasma. Calcular a taxa de filtração glomerular do paciente, né? Até para você poder acompanhar direitinho como é que vai evoluir, tal. Mas primeiro, o que é que a diretriz diz em relação à agressividade? Você está lá com um paciente, claramente foi infarto com supra, teve curva de troponina, porque a gente sabe que a troponina ultrassensível pode estar cronicamente elevada ali, né, na DRC. Não, esse aqui teve curva, bonitinho, subiu pra caramba, a gente falou isso no primeiro episódio. Não tenho dúvida que é uma síndrome coronariana aguda, que é um infarto sem supra, por exemplo. O quão agressivo eu tenho que ser com esse paciente? Ou é melhor a gente ser mais conservador? A gente já deu a dica. Ou é melhor ser mais conservador com esse paciente porque ele tem uma creatinina de 2? A gente sabe que a doença renal, tanto crônica quanto aguda, é um fator de risco independente para sangramento. Então, nesses pacientes, a gente deve ser menos agressivo e optar por usar um antiplaquetário com menor risco de sangramento. Nesse caso, a gente vai evitar os antiplaquetários mais potentes, como o prasugrel e ticagrelor. E lembrar, até no estudo Plato, né, você pode ter piora da função renal. Tá? Claro que foi uma análise aí, uma subanálise, mas tem esse questionamento. Claro que o problema, né? Lembrando, né, em relação a prasugrel, ticagrelor, tá muito importante, né, essa recomendação de você corrigir doses, né, se necessário. No caso, né, pegando o estágio 5, né, que você estava comentando agora, ticagrelor não está recomendado, prasugrel não está recomendado, fondaparinux não está recomendado, enoxaparina não está recomendado. Quando você vai pro dialítico, né, que é o extremo geral ali da coisa, você basicamente fica ali com aspirina, heparina não fracionada, né? O dialítico é complicado. Você fica muito pouco ali, né? O ferramental diminui bastante. Mas em relação a CAT especificamente, Mascola, aí a gente deveria ser conduta igual a um paciente não nefropata, ou não, deixa quieto e a gente só manda se o bicho pegar, se o paciente chocar, alguma coisa do tipo. Como é que é o meio de campo? O que eu falo bastante, não adianta morrer com o rim bom, né? Então, se o paciente tem um evento agudo, tá, e que precisa da estratificação, ele deve ser feito de maneira rotineira e o mais rápido possível. Perfeito. Tá? Não adianta a gente ficar esperando o paciente melhorar. O paciente tá lá com edema agudo, tá lá tendo dor recorrente. Não, mas a função renal não tá boa. Não adianta. Tem que mandar o mais breve possível. Perfeito. Claro que tem casos e casos, né? Foi uma síndrome sem supra que não é de um alto risco, o paciente tá evoluindo bem, eu posso considerar postergar. Ok, mas de maneira geral, é para seguir a recomendação e fazer o CAT precoce. Parafraseando aqui a diretriz agora, na recomendação 1, nível de evidência C, ou seja, muito opinião de especialista, né? É recomendado que se aplique o mesmo fluxograma diagnóstico e terapêutico a pacientes com DRC em relação aos que têm função renal normal, com exceção, que foi o que a gente falou, de você corrigir a dose, né, das medicações, né? Então, que aqui tem a tabela, né, que ele fala, um exemplo de correção de dose. A enoxaparina, que normalmente a gente faz 1 mg quilo, 2 vezes por dia. Se o paciente tiver um clearance ali entre 15 e 30, você vai fazer só 1 vez por dia. Se for abaixo de 15, você já não vai fazer. Então tem uma tabela aqui bem... Sem dose de ataque, né? Sem dose de ataque, né? Bem completa aqui, que ele vai dizendo dos ajustes, né? Mas não é para ficar postergando o CAT, né? Bem lembrado. Em relação à hidratação, né? Ele diz que você pode sim hidratar antes e depois do CAT, né? Para diminuir o risco de nefropatia induzida por contraste, principalmente em pacientes que já estão em IRA ou que tem um clearance menor do que 30, se for um paciente crônico, né? Tem até novidade, né, Machacola? Para quem não viu a cobertura da gente toda do congresso, saiu até um trabalho bem importante sobre nefropatia por contraste. Tinha muito tempo que a gente não via nada funcionando para nefropatia por contraste. É um trabalho unicêntrico, tem várias limitações, mas só fala aí um segundinho aqui em relação ao trabalho que a gente cobriu no congresso. Legal, a gente hoje discutiu, né, o trabalho Nitrate, sim, né, que testou o nitrato inorgânico, tá, que é uma cápsula de potássio inorgânico, um medicamento barato, 1 vez por dia, versus placebo, e reduziu de maneira muito importante a nefropatia induzida por contraste, e inclusive, foi um desfecho
secundário reduziu desfechos cardiovasculares. Tá? Então, claro que tem todo esse questionamento, é unicêntrico, o resultado foi muito bom. Tá bom demais para parecer verdade, precisa ser replicado, mas é algo barato, vendido como suplemento, que foi super bem tolerado. Então, podemos Quem sabe considerar, não vai para frente, né? Tá? O ideal seria fazer um estudo multicêntrico com certeza. Mas pode ser que tenha novidades boas aí nos próximos anos, né? Consolidando esse trabalho. Beleza, eu acho que DRC, eu acho que as mensagens principais são essas. Menor volume de contraste possível, calcular a clearance do paciente, principalmente abaixo de 30, paciente com IRA, hidratar, contraste isosmolar de preferência ou de baixa osmolaridade, diminuir o contraste. Precisa fazer ventriculografia? Não precisa, já resolve pelo eco, né? Diminuir o contraste ao máximo, ajustar a dose de medicação e não ficar adiando o CAT só porque o paciente tem DRC. Tem uma coisa interessante que não tá na diretriz, a gente comentou, é o uso do ultrassom intracoronário. Perfeito. Tá? A gente consegue economizar muito contraste. Tem até um trabalho de doutorado lá no INCOR que mostra que praticamente sem contraste, você faz CATs, no caso de intervenção. Perfeito. Bem feitas. Então, se tiver acesso, seria uma opção interessante. Todo hemodinamicista gosta de contar alguma história de alguma angioplastia que ele fez com zero contraste usando só ultrassom, né? É uma boa lembrança.